Oi para você aí do outro lado da tela, professora Camila aqui de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e ver agora o capítulo 4, Mudanças de Estado. Essa daqui é a primeira parte do conteúdo, a aula 1. Os estados da matéria que a gente vai estudar aqui são sólido, líquido e gasoso. Existem outros, como o plasma, o estado de Bose-Einstein e outros menos conhecidos, só que a gente vai focar aqui no sólido, líquido e gasoso. Quais são as principais características deles? No sólido, a gente vê que ele tem um volume e uma forma própria. Nossa amostra aqui tem o formato de um cubinho. Se a gente der um zoom, a gente consegue perceber o quê? Que as partículas, elas estão muito próximas umas das outras. Existe pouco espaço entre elas. Elas se movimentam, mas é bem pouquinho e em torno de um ponto fixo. Já no líquido, as partículas elas têm mais liberdade. O líquido, ele tem o volume próprio, porém, ele ocupa o formato do recipiente, porque as partículas, elas têm uma distância maior entre elas e maior velocidade. Elas conseguem contornar umas às outras, ou seja, deslizar umas sobre as outras. Então, elas acabam se encaixando, ocupando o espaço disponível do recipiente. E o estado mais desorganizado é o estado gasoso. As partículas, elas estão bem mais distantes do que em relação no estado líquido. Elas têm velocidades muito maiores. Por estarem em constante colisão, elas não mantêm um formato próprio. Elas acabam por ocupar todo o volume disponível do recipiente, ok? Então, essas são as principais características desses estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Além da figurinha aqui, eu organizei essas ideias, tá? Em uma tabela, onde a gente está comparando o volume, a forma, distância e movimento das partículas e alguns exemplos. Então, no estado sólido, o volume, assim como a forma, são bem definidos. As partículas, elas estão muito próximas. Elas ficam em torno de uma posição fixa, há uma movimentação, mas muito pequena, por isso que a sua estrutura é rígida. E a temperatura ambiente, a gente tem como exemplos rochas, gelo e diamante. No estado líquido, ele tem um volume bem definido, só que ele ocupa a forma do recipiente, porque as partículas elas estão mais fracamente ligadas e elas conseguem deslizar entre si. Por isso que o líquido, ele escoa. Na temperatura ambiente, a gente tem água líquida, óleo e mercúrio, como alguns exemplos. No estado sólido, como as partículas elas estão em constante agitação e acontecem colisões o tempo todo, elas acabam por ocupar todo o espaço disponível do recipiente. Então, eles vão ter a forma do recipiente. Essas partículas elas estão mais fracamente ligadas e a característica do movimento é que há muitas colisões entre as partículas. Como exemplos, gases do ar atmosférico e o vapor d'água. Tranquilo? Vamos falar então das transformações, das mudanças de estado. A gente tem do sólido, que é um estado mais organizado, e as partículas estão mais próximas, para o líquido, o nome da transformação que a gente dá é fusão. Então, o sólido vai fundir, ele vai se transformar em líquido. Se esse líquido ganhar mais energia, ganhar mais calor, ele vai passar para o estado gás. Então, toda transformação do líquido para o gás se chama vaporização.
Essa vaporização ela pode acontecer de 3 formas, a gente vai falar mais sobre elas. Agora, se o gás perder energia, ele vai voltar para o líquido. Então, a gente tem a liquefação. Se esse líquido perder energia, ele vai voltar para o estado sólido. Então, vai acontecer uma liquefação não. Eu tô querendo avançar o meu slide, mas ele não quer ir. Mas eu não desisto. Pra que esse laser? Tem um laser, gente, olha só. Deixa eu pausar aqui. Pronto, apareceu aqui, solidificação. As possibilidades também de ir do sólido direto para o gás ou do gás direto para o sólido. Quando é do sólido direto para o gás, a gente tem a sublimação. E o contrário também. Alguns chamam a passagem do gás para o sólido também de ressublimação. Mas sublimação também é sinônimo. Então, a gente tem aqui as transformações, as mudanças de estado. Vamos falar agora um pouco sobre os 3 tipos de vaporização. Lembrando que vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A primeira é a evaporação. É a passagem do estado líquido para o gás de maneira espontânea. E ela acontece em qualquer temperatura. É por isso que quando a gente quer que as roupas molhadas sequem, a gente estende no varal. As partículas da água líquida, elas vão ganhando energia conforme se chocam com partículas do vento, ou mesmo vão tomando a energia do tecido e passam para o estado gasoso, tá? Isso aqui também acontece com qualquer superfície de água, tá? A superfície de um lago, de um tanque, por isso que as caixas d'água têm que ser tampadas também, porque senão você vai ter perda do volume por evaporação, tá? O próximo é a ebulição. Ebulição é um tipo de vaporização, ou seja, passagem do estado líquido para o gasoso, aonde isso aqui vai acontecer em apenas uma temperatura, e a temperatura constante. Essa temperatura vai depender da pressão atmosférica local. Então, quando você coloca uma água na panela e deixa no fogo lá até ganhar a temperatura suficiente, quando o líquido atinge ali a fervura, é porque ele começou o processo de ebulição. Todo o calor que aquele líquido receber vai ser para transformar o líquido em gás, em vapor. Tranquilo? E depois a calefação. É a passagem do estado líquido para o gasoso, mas de uma maneira mais forçada. O que acontece? Quando um líquido se aproxima de uma superfície muito aquecida, antes de encostar na superfície, ele se transforma em gás. É o exemplo de uma frigideira muito quente, em que você coloca a gotinha d'água e ela parece que começa a dançar. Na verdade, ela está o quê? Flutuando sobre uma camada de vapor. Porque antes dessa gota realmente encostar na chapa, parte da água já se transformou em vapor. Então, aqui a gente tem os 3 tipos de vaporização. Existem outras transformações também. Uma delas é o regelo. O regelo é o quê? Você tem o material na forma sólida, ele recebe uma força, ele recebe a ação de uma pressão, e aí vira líquido. E quando você não tem mais a ação dessa força, o que acontece? Ele volta a ser sólido, tá? Então, me dá um exemplo disso, professora. Tem um efeito chamado Tyndall. Você tem uma barra de gelo e coloca sobre ele uma linha em que as 2 extremidades estão ligadas a 2 pezinhos. Com o passar do tempo, essa linha ela vai atravessando o gelo. Só que essa parte aqui, ó, recongela.
tá? Isso aqui é o regelo. Esse aqui também é o princípio da patinação no gelo, porque o patins, que é uma botinha do patinador, tá? Então, o patins, ele tem uma lâmina por baixo. Essa lâmina exerce uma pressão no gelo e aí o gelo se transforma em água. Então, quando o patinador está patinando, ele está deslizando sobre água líquida. Quando passa a lâmina, aquela parte líquida volta a ser sólida, tá? Então, isso é o regelo. Tem sempre que levar em consideração a ação de uma força, tá? Uma pressão sobre o gelo. E temos também a sobrefusão ou superfusão. Essa aqui é a passagem do estado líquido para o sólido. Quando você tem um líquido, que você deixa ele bem paradinho, e você consegue resfriar ele a uma temperatura inferior à sua temperatura de fusão, ele pode continuar líquido, mesmo a uma temperatura muito baixa. Porém, se você sacudir, se você pegar, se você fornecer calor, se acontecer qualquer movimentação com esse líquido, de repente, ele passa a ser sólido, tá? Então, em regiões muito frias, o que você tem? As águas do encanamento, elas estão a temperatura abaixo de zero, estão a temperaturas negativas. E aí, quando você liga a torneira e a água sai, ao encostar em um recipiente ou em alguma barreira, ela acaba por se solidificar, porque ela já estava a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão, tá? Então, essas aqui são algumas transformações. E aí, voltando lá para a nossa curva de aquecimento, para encaixar essas variações aqui. Então, vamos lá. A gente tem uma substância, a gente tem temperatura aqui no eixo Y e calor no eixo X. Então, o calor está aumentando nesse sentido aqui. Então, do ponto A para o ponto B, a substância recebeu calor. Ao receber calor, a sua temperatura aumentou. Então, esse calor aqui que aumenta a temperatura, a gente chama de sensível ou latente. Se lembram? Então, olha só. Do A para o B, estamos no estado sólido. No primeiro patamar aqui, a gente tem os estados sólido mais líquido. Está acontecendo a fusão. Lembrando que essa transformação ela vai acontecer, ó, a temperatura constante. Depois, do ponto C, continua ganhando calor, então a temperatura aumenta. Aqui a gente tem a fase líquida. E o segundo patamar é onde vai acontecer a vaporização, ou a ebulição aqui, porque é a temperatura constante. E depois, temos o estado gasoso. Então, em azul, aqui a gente tem os calores associados à mudança de temperatura. E em vermelho, os calores associados à mudança de estado físico. Então, o calor sensível é o que tem a mudança de temperatura e o calor latente é o que tem a mudança de estado. Aqui não há mudança de temperatura. Essas são as duas formulazinhas, relações, que também caem na nossa avaliação integrada. Beleza? Nossa primeira aula fica por aqui. E aí tem os exercícios de fixação. Qualquer dúvida, manda para mim lá nos comentários, ok? Bons estudos, até mais!